Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, dia 3 de abril, sexta-feira. E a gente encerra a semana com a votação do orçamento de guerra lá na Câmara. Acabou de ser aprovado aí em segundo turno, teve o primeiro, teve o segundo e agora vai também para 2 turnos no Senado para então ser promulgada aí a PEC que cria o orçamento de guerra. É um orçamento paralelo virtual, tá bom? O caixa é o mesmo, é bom que se diga, mas é um orçamento que separa então os gastos para o enfrentamento dessa crise daquele orçamento tradicional, orçamento oficial. Então ali tem uma série de regras que flexibilizam a aplicação desses recursos, contratação, questões jurídicas para evitar a judicialização do processo e para então efetivamente dar mais flexibilidade, dar mais agilidade para esta execução orçamentária que pode chegar a 1 trilhão, segundo o ministro Paulo Guedes anunciou mais cedo em coletiva. Nós fizemos aqui as contas, já estão em 777. Ele falou em 800 porque está quase lá. E está para ser anunciado também mais uma medida para dobrar aí o Fundo Nacional de Saúde, vai de 8 para 16, então tem mais 8 aí, vai quase arredondando 800 bi. E espera-se, né, o próprio Guedes espera que nos próximos meses esse orçamento aumente. É muito dinheiro, alguém vai pagar a conta. Você já sabe quem. Você já sabe quem. Nós, pagadores de impostos. Depois que passar essa crise, vamos pegar aí o resultado disso. Já está em 6% do PIB e de déficit, que é uma coisa, um déficit histórico, recorde histórico. Pode aumentar, é uma situação realmente sem parâmetros. Tá? E vamos ter de pagar essa conta todos terão. Será que todos vão pagar? Essa é a questão, essa é a grande questão. Nós, contribuintes, sabemos que teremos de pagar, tá? Teremos de pagar. Provavelmente em impostos, tá? Porque como é que você sai? Olha, é muito triste, tá? Muito triste, porque a gente vinha fazendo o governo vinha, né, fazendo aí um ajuste fiscal muito importante, vinha acertando as contas, né, tentando resolver o caos que foi deixado de herança pelo PT. Você vinha fazendo esse ajuste, tinha já a reforma da Previdência, tinha a reforma administrativa para ser votada, tinha PEC emergencial, tinha uma série de questões, pacto federativo, muita coisa precisava ser votada e que foi enrolada no ano passado, né, muita coisa enrolada pelo Congresso. Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e seus cúmplices, né, são todos cúmplices dessa tragédia. E, infelizmente, não deu tempo. Eu lembro a vocês que a gente estava discutindo em fevereiro os tal dos 30 bi, né, que era mais uma pegadinha, né, a tal da chantagem que o Heleno falou. Nós que trouxemos a questão, queriam se apropriar de 30 bi do orçamento para usar aí em emendas individuais para a farra, né, das eleições municipais. Não esqueçam, sempre tem uma eleição. Várias medidas legislativas tinham sido aprovadas, né? A gente vinha denunciando aqui quase que diariamente, semanalmente, falando, olha, vamos fazer farra com dinheiro, contratando advogado, vamos fazer farra contratando aqui escritórios de contabilidade, vamos fazer o diabo. Não tem mais fiscalização, o TCU foi tirado da jogada, a gente já vinha acompanhando, já havia uma ansiedade muito grande por parte desses políticos de se apropriar cada vez mais do orçamento, relaxar as regras para que então pudessem torar na campanha aí, visando as eleições de outubro. O problema é que agora, né, a gente saiu de uma discussão de 30 para 800 bi, quase 1 tri. A gente não sabe nem se vai ter eleição. E eles agora querem torar mais ainda. O que era uma farra, uma expectativa de farra ali, uma farra do boi, virou uma rave, sem data para acabar. Haja, né, estimulante. Essa gente sabe, né, que é uma oportunidade, a crise é uma oportunidade para colocar a mão nessa grana. E vocês já podem ver aí, eu tenho falado, todo dia tem um caso diferente. Hoje mais cedo falei do Rio de Janeiro, fizeram um contrato lá, o governo do Witzel, com o secretário lá, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a FAPERJ, para criar um aplicativo simples para informar
a população sobre as medidas do governo estadual, né, para o combate ao coronavírus. Sabe quanto vai custar o aplicativo? 10 milhões de reais. Ô eleitor fluminense, meus conterrâneos, vocês precisam fazer alguma coisa. Não é possível 10 milhões de reais um aplicativo. E por aí vai. E por aí vai. Não à toa chegamos a esse valor rapidamente, em 3 semanas e meia. Olha, contando do dia que o Mandetta entrou no gabinete do presidente da República e disse, olha, é grave, é mais grave do que a gente pensava, nós estamos diante de uma crise sem precedentes e vamos precisar proteger a população, tomar uma série de medidas na área de saúde, mas também, né, na área econômica. Olha, se passaram apenas 3 semanas e meia. Em 3 semanas e meia chegamos aí a quase 800 bi. Quase 800 bi. Aí tem, dentro desse conjunto tem desonerações, né? Despesas de liberação antecipada de benefícios para investimentos na saúde, ajuda para trabalhadores informais e idosos, complementação de salário e créditos de empresas principalmente. Eu vou aqui falar rapidamente para vocês que empresas, que valores são esses, tá? Rapidamente aqui, olha, você teve, primeira coisa ali, Banco Central já reduzindo o compulsório, liberando 200 bi para os bancos, dinheiro que era para da liquidez. Fizeram o que com o dinheiro? Pergunta para eles, né? As operações aí de overhead, eles fizeram de tudo com esse dinheiro, menos emprestar, né, para o cliente, seja ele empresa ou pessoa física. Depois liberaram mais 40 bi via BNDES aí para pagamento para a folha de pagamento das empresas, ajudar, né, como um empréstimo, ajudar as empresas a pagar folha, a pagar salário, né? Depois veio o decreto de calamidade, aí também teve 100 bi da Caixa, 55 bi do BNDES também em linha de crédito aí para capital de giro, pequenas e médias empresas e por aí vai. Depois, aí a gente já tem aí 400, né? Depois, nessa aí também tem aquela antecipação do liberação de suspensão do pagamento simples, FGTS, e antecipação do benefício dos mais frágeis, no caso os aposentados, antecipação do 13º, março e abril, e também a inclusão de 1.200.000 famílias no Bolsa Família. Inclusão primeiro, para depois verificar se tem fraude, se não tem. Depois mais 147 bilhões em diferimento, aí sim, inclui esse valor que eu estou falando para vocês. Desculpa, é que eu anotei aqui rapidamente, mais 147 bi, vamos lá para quase 540. Mais 51 bi dessa suplementação aprovada agora, suplementação salarial, né, para que as empresas que vão reduzir o salário de seus funcionários, o governo paga uma parte disso. Já expliquei, a gente já publicou sobre isso, detalhamos esse negócio. Aí já temos quase 590, quase 600 bi. Bota mais 98 bi do Corona Voucher. 98 bi é mais do que os 95 bi que o governo tinha para gastar, né? As despesas ali neste ano, que inclusive levou justamente à discussão daqueles 30 bi, porque os 30 bi pegavam uma parte desses 95. Agora a gente só com Corona Voucher já foi para 98 bi. Então essa conta já superou aí, só nessa brincadeira já chegou a 700. Temos mais aí 800, quase 700, né? Temos mais 88 bi, aí sim, aí a gente vai 88 bi. Aí essa aqui é legal, porque 88 bi só para governos e prefeituras, isso como Fundo Nacional de Saúde, direto para os estados e municípios, para os hospitais, 16 bi de fundo de participação de municípios e estados, uma receita que foi, quer dizer, calculando pelo ano passado, mesmo com a queda da receita, o governo manteve esses 16 bi, mais 22 bi de rolagem de juros, mais 40 bi de novos empréstimos para pagamento da folha salarial aí do funcionalismo público nos estados e nos municípios. Então, se o teu governador disser para você que é funcionário público ou você que é funcionário da prefeitura, eles falaram, não tem dinheiro,
você denuncie, porque tem dinheiro do governo federal aqui, o dinheiro da União mandado para os estados e municípios dentro dessas condições. Então chegamos aqui a 777, quase 800 bi. Dinheiro, esse aqui ainda vai subir, vai ter mais aí do Fundo Nacional de Saúde, que é um dinheiro direto, que é importante. Vai ter muita coisa ainda para essas atividades, muita coisa ainda vai ser anunciada. Parte desse dinheiro não vai direto, né, para o eleitor, para o cidadão. Então aí é que a coisa se complica, tá? Então a gente tem que ter muita atenção, porque senão acontece aí como essa história aí dos 10 milhões para um aplicativo, né? Que eu publiquei mais cedo aí no Rio de Janeiro, o governo de Janeiro gastando 10 milhões para o aplicativo. Mas outras histórias já surgiram que eu publiquei nos últimos dias ao longo da semana. Bom, tudo bem. Olha só que interessante. Aí, mais cedo, o Rodrigo Maia resolveu nem apreciar a emenda apresentada pelo Partido Novo, que destinava os fundos, né, eleitoral e partidário para o combate ao coronavírus. 3 bilhões, comparado a esses 800 bi não é nada, mais 3 bilhões poderiam ser utilizados aí. Até o Vem Pra Rua fez um cálculo, colocou num banner, está rolando aí, dava para comprar 30 mil respiradores. Uma situação grave como essa, né, em que falta não só recursos, falta equipamentos, a gente com dificuldade de comprar as coisas da China, a China cancelando venda para o Nordeste de respirador, a gente com problema de comprar máscara, os Estados Unidos comprando na frente, mandando suspender, né, pediu até para a 3M não vender nada para a América Latina. Olha, cada um por si nessa história. E no cada um por si, vai desde a política micro do nosso Congresso aqui, do nosso parlamento, até essa política macro, né, internacional. Ao que nos cabe aqui, fica o questionamento. Parlamentares, vocês não vão cortar na própria carne? Qual o esforço que vocês vão fazer para o combate a essa pandemia? Qual o preço que vocês vão pagar? Porque o contribuinte comum vai pagar e muito. De repente aqui, as próximas gerações. Não bastava todo o roubo do PT. Agora, por causa dessa crise aí, a situação vai se prolongar por muito mais tempo. O que vocês vão fazer? Vocês não querem abrir mão nem do dinheiro do Santinho. Vocês preferem pegar 3 bi para comprar Santinho para uma eleição que vocês não sabem nem se vai acontecer, em vez de direcionar esse dinheiro. Rodrigo Maia, você devia ter vergonha de fazer uma coisa dessa. Devia ter vergonha de fazer uma coisa dessa. Isso é um absurdo, isso é desumano. É desumano. Quando vocês vão abrir mão dos privilégios que vocês têm, da verba de gabinete? Quando? Eu vi aí muita hipocrisia, né? Muito blá blá blá. Todo mundo apresentando um projeto aqui, um projeto ali. Tudo propaganda. Na hora de votar, tira daqui, tira dali, ninguém quer colocar a mão, ninguém quer colocar seu dedo lá no painel de votação. Então, assim, o povo está vendo, o eleitor está vendo. Anotem os nomes. É isso? É realmente isso? Igual mais cedo. Eu fiz um questionamento também. Só nos 51 bi aqui que vão pagar, que o governo federal vai pagar para a questão lá da folha, né, de compensação de salarial, de quem vai ter o salário reduzido, 107 milhões o governo vai ter que direcionar para pagamento de serviços bancários. Não é possível que os grandes bancos que tiveram recorde de 20 bi, 18 bi, 15 bi, agora, esse ano passado, sejam insensíveis, não sejam capazes de permitir, de abrir mão de uma receita de 100 milhões para ajudar, para que esses 100 milhões, em vez de ir para o caixa do banco, seja revertido em mais benefícios para a população. E isso eu estou falando dos serviços bancários cobrados em cima desta folha de pagamento. O Corona Voucher, que é o dobro, deve dobrar esse valor para uns 200 milhões. Vão cobrar os serviços bancários para operacionalizar esses pagamentos? Numa situação normal, tudo bem, cada um cobra, paga, né? Um cobra o que quer, o outro paga se quiser, mas não nessa situação. Então, assim, está faltando justamente o andar de cima se mexer.
Mas de verdade. Porque o que você vê é só isso. Dinheiro que era para facilitar, para empréstimo, não sei o que, não sai do caixa do banco. Os caras não querem abrir mão de serviço bancário para a ajuda humanitária, que isso aí que eu estou falando é ajuda humanitária numa situação como essa. Os queridíssimos senadores e deputados são incapazes de abrir mão de dinheiro de santinho para colocar esse dinheiro para comprar respirador para salvar a vida, para comprar máscara para salvar enfermeiro, para salvar médico. Vamos lá. A ironia dessa história, porque aqui tudo é cíclico, né? Olha a ironia, ministro Mandetta, que era deputado em 2017, quando aprovaram o fundão eleitoral, numa votação noturna daquelas convocadas pelo Rodrigo Maia, que a gente denunciou tantas vezes, seu Mandetta votou pela criação do fundão eleitoral. E agora não dispõe desses recursos para usar no combate à maior crise sanitária que já vivemos e cujo comando central está nele, né? Bom, ele deu aí, aliás, né, deu coletiva mais cedo, falou, estava bem abatido, obviamente, aí, com o cancelamento da compra da venda da China para o Nordeste, porque você não constrói respirador, mesmo as empresas que produzem isso, ventiladores aqui no Brasil, com a ajuda das grandes empresas, você também não consegue produzir isso do dia para a noite, então vai demorar para se produzir, né? Você não tem máscara, você não tem o teste, os testes de coronavírus, nós fabricamos os testes aqui, mas é linha de montagem. O insumo do teste vem da China também. E aí se colocou uma questão que a gente vai ter de enfrentar em algum momento, que é uma questão de soberania. A gente não tem capacidade diante de uma crise dessa, praticamente tudo a gente depende de outros países. E os outros países estão enfrentando a mesma dificuldade, então eles se fecham, né, usam aquilo para primeiro atender a sua população, depois vendem, fazem leilão para quem pagar mais, e você se ferra. E a sua população fica desguarnecida, fica ao relento, né? Nesta guerra estamos todos desarmados, sem capacete, sem nada, de bunda pro ar. É uma questão que vai ter de ser enfrentada. Aliás, o coronavírus veio para virar o mundo de cabeça para baixo. A globalização, todos os fundamentos aí da Comunidade Europeia, né, da União Europeia, foi tudo para o saco. É cada país por si, assim como os nossos aqui, né, nossos políticos, empresários, grandes empresários, cada um por si. Né? Vamos retomar então o nacionalismo, vamos ter que investir na indústria nacional, de verdade, fazer a coisa funcionar. Tem muita coisa para se discutir, mas a gente precisa chegar lá, do outro lado. O Mandetta na coletiva reforçou a história do isolamento, desse afastamento social, que ele disse que não é quarentena, a gente não está vivendo quarentena, que ele tem visto na rua muita gente circulando, frequentando os lugares, etc., embora algumas coisas estejam fechadas. Mas, enfim, recomendou que isso permaneça, que esse afastamento social, esse distanciamento social permaneça, que as medidas de proteção permaneçam. Minimizou aí as declarações do Bolsonaro, disse que compreende, né, toda essa coisa da política, etc., até porque ele é político, né? E o discurso hoje foi, né, até dos militares, né, do Guedes, do presidente da Caixa, ninguém aqui está buscando protagonismo, para não ter aí, né, não colocar a lenha nessa fogueira das vaidades. Ninguém tem intenção de aparecer nem nada. A Caixa, aliás, anunciou aí que na semana que vem vai lançar um aplicativo, não sei quanto custou, vamos ver quanto custou, mas acho que saiu mais barato que o do Rio, mas o fato é que vai lançar um aplicativo que é pelo aplicativo que você vai ter acesso ao Corona Voucher, tá? Os R$600. Eu quero saber quem não tem smartphone, quem não tem a chance de baixar o aplicativo, quem não tem conhecimento, como é que vai fazer? Isso não está muito claro ainda, então vamos aguardar os próximos dias aí, o início da semana que vem. O que mais eu destaco para vocês aqui? Nessa brincadeira o dólar fechou a 5,32.
Nesta coletiva, o Ministério da Saúde anunciou 359 mortes e 9.056 casos, tá? Atualizando. Ontem eram 7.910, nós passamos para 9.056. Ontem eram 299 óbitos, nós subimos para 359. De um dia para o outro. Então, e aí é isso. Aí o Mandetta disse que não vai pedir emissão, ele disse que o médico não abandona o paciente, tá? Descartou qualquer tipo de problema e tentou minimizar a situação, mas aí no grupo de WhatsApp, ainda há pouco, chamou o Osmar Terra, que é o lugar dele, de Osmar, Osmar Trevas. Eu vou te falar, a política não é fácil, viu? Mandetta também foi questionado essa questão da China e tal, papapá, disse que a China em algum momento vai ter de explicar melhor por que só teve pouco mais de 3 mil mortes, né? Um país de 1,5 bilhão de habitantes, e vai ter também de explicar muita coisa, né? Até da origem disso, por que não comunicou, não permitiu que outros países pudessem agir, enfim. Todo o problema de comprometimento da OMS com isso, a cumplicidade, os erros, né? Eu me lembro que eu vi a OMS uma hora falando assim, tá tudo resolvido, não tem, né? A gente vai ter uma situação agora de estabilização, etc. E sei lá, dias depois, pandemia. Então, assim, tem a ver também esses organismos internacionais com toda essa história dessa regência, né, do governo mundial, né? Então, tudo isso vai ter o seu momento de enfrentamento. Bom, o Mandetta foi muito enfático aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ok. O Mandetta foi muito enfático aqui com o seguinte. Ele falou, olha, o quadro geral do novo coronavírus no Brasil. O que é da minha responsabilidade é dizer, temos uma doença infecciosa, viral, o vírus é competente. Se juntarmos, vamos fazer contaminação um dos outros. Alguns não terão absolutamente nada, outros terão formas leves, um número expressivo terá uma doença que vai levá-los ao hospital, um número vai levá-los à CTI e um número vai a óbito. No momento não tenho vacina, ponto. No momento não tenho um remédio que possa acreditar que usando em larga escala eu consiga tratar, ponto. No momento não tenho testes que consiga fazer na velocidade que eu poderia imaginar num país dessas dimensões para correr atrás do paciente contaminado, ponto. No momento não tenho como pegar determinados locais no Brasil que tem milhões de pessoas em favelas com quartos minúsculos para fazer isolamento. E tenho o mundo inteiro correndo atrás dos mesmos equipamentos e materiais. Esse é o quadro geral, essa é a queixa do paciente. E eu digo para vocês, olha só, é grave ou não é? Complicado. Bom, o que mais eu resolvo aqui? O STJ, pelo menos, negou o pedido para impedir prisões de todas as pessoas do grupo de risco da Covid, que era um pedido aqui da Defensoria, sempre defendendo a bandidagem, impressionante. Os Estados Unidos relatando aqui mais de 7 mil mortos. Vamos em frente. Mais aqui. O Toffoli restringindo a divulgação de viagens de ministros do STF. O Carlos Vereza rompendo com o Bolsonaro por causa do coronavírus. E o Marcelo Bretas atendendo o chamado do Bolsonaro para um dia de oração e jejum contra o novo coronavírus. Em tempos de quaresma, né? Então tá aqui aí, o presidente falou ontem, né? Vamos fazer um jejum, oração e jejum contra o coronavírus, e o Bretas aqui se associando. Eu gostaria de pedir aos pastores, né, e outros líderes religiosos que estão acostumados a fazer milagres diários, né, que também se envolvam, né? Tentem realmente ajudar. Não é fácil, viu? Olha, fico por aqui, descansem, orem muito, e vamos ver como é que a coisa vai seguir aí na próxima semana. Eu vejo vocês na segunda-feira. Curtam o vídeo para que ele alcance, para que ele entre aí no algoritmo do YouTube, alcance mais pessoas, compartilhem. A gente precisa fazer com que essa informação independente ela chegue ao maior número de pessoas. Então, eu agradeço sempre a audiência e trago aqui a informação para você formar a sua opinião.
Até segunda, um bom fim de semana.